Vamos orar, está bem? Falar com Deus, fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração. Senhor, fala connosco, nós precisamos de Ti, sabemos que a palavra é Tua, confiamos nela, o Espírito é Teu, Tu és poderoso e nós queremos Te ouvir e deixar que aquilo que Tu tens para nós, pela Tua palavra, Tu possas verdadeiramente, Senhor, nos ajudar a compreender, a abraçar e a viver o que Tu tens para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em 1776, os colonos que chegaram à América assinaram um documento radical que mudaria e que faria a declaração da independência dos Estados Unidos. A frase final daquele documento diz assim: "E para o apoio desta declaração e com uma confiança firme e proteção da providência divina, mutuamente prometemos uns aos outros as nossas vidas, as nossas fortunas e a nossa honra sagrada." Isto é um compromisso. Começou então um país, Estados Unidos da América, que nós hoje muito conhecemos. Há cerca de 40 anos atrás, um grupo de estudantes chineses levou um pequeno livro de cotações do presidente Mao Tse-tung, um pequeno livro vermelho que decoraram e memorizaram e disseram que iriam viver pelo livro, morreriam e entregariam as suas vidas pelo livro. E foi conhecida como a Revolução Cultural da China, onde vive mais de 1 bilhão de pessoas e que tem estado sob o domínio do comunismo por causa do compromisso de algumas pessoas. A história repete-se de muitas formas. Não é preciso muita gente para mudar o mundo. É preciso o compromisso de poucos. Curiosamente, Jesus torna a sua mensagem tão clara quando ele fala do pequenino rebanho que ele tinha. E aí ele confiou-lhes o reino. E por isso também, nesta semana, o que eu gostava de falar convosco é acerca da importância de tu e eu tomarmos o compromisso. Compromisso que Deus verdadeiramente nos chama a tomar também como cristãos. Eu fui muito abençoado, alguns irmãos da igreja também. Nesta semana ouvimos o testemunho ao vivo de um homem chamado Abila. E vamos ouvi-lo também, um pequeno vídeo, acerca do testemunho deste homem que no norte da Nigéria, por amar Jesus Cristo, esteve a ponto de dar a sua vida. Então, escutemos. No dia 28 de novembro de 2012, às 23 horas, Abila é baleado à frente da sua esposa e do seu filho de 6 anos por ter se recusado a negar a Cristo. The gunmen come into my house, threw into my house, 4 of them with AK-47. Then ordered me to come out with my family, and they ordered my family to go back so that I will sit in their front. The leader asked me, why are we preaching Islam? You refuse to accept Islam as a religion? I told them that I am a Christian. One of them now asked me, are you ready to die as a Christian? I told them, yes, I am ready to die as a Christian. Now they shoot me through my nose. When they shoot me from here, I fell down on the ground with my face. Blood everywhere. He followed me and matched my leg. No response. Now he observed me, no response. I'm on the ground. Blood, blood, blood. I did not see anything. Only a dark. So on my thinking, I am waiting to see the new kingdom, the new heaven that God promised to his people. Embora Abila pudesse salvar a sua vida, convertendo-se ao Islão, essa não era uma opção para ele. The Bible says that we are a new creature in Christ Jesus. If I'm a new creature in Christ Jesus, there's everything that I'm supposed to do, I will do it like Christ did. If we go through the Bible, in Galatians chapter 2, verse 20, Jesus says that, Paul says that we are already died.
but now is Christ is living. A Christian or a believer will know that he is not the one living, because during the baptism now, you are baptized, thus you die with sin and rise with Jesus. That's what my thinking, that I will not be a Muslim because I die with Christ. Now I rise with Christ. Durante 9 horas, Abila fica deitado no chão a sangrar sem qualquer tipo de ajuda. A polícia promete vir, mas não chega a aparecer. No dia seguinte, o hospital local de Potiskum, na cidade onde Abila vive, não consegue prestar-lhe auxílio suficiente. Abila é transportado de carro para outro hospital que fica a 4 horas de distância. Neste hospital, os médicos também não são capazes de ajudar Abila. A lesão na sua cabeça é demasiado grave. Mais uma vez, Abila é transportado para outro hospital. This is the actual what has happened. This is where the bullet has entered. He broke all these places. And you see, this is the exit place where the bullet has gone out. All these wounds are not there. They broke all the wounds that are here. My mouth is broken. They are using a tube in order for me to feed and to have water. Mais do que isso, Abila foi confrontado com várias complicações. Por várias razões, os médicos só puderam operá-lo 6 semanas após o ataque. Finalmente, no dia da operação, um grande milagre aconteceu. During the operation, the doctor advised to take a bone from here, from my leg. From my leg, they will cut off the bone from here and some flesh from here to cover this place. To cover the place. But that day there is a miracle that happened. Then find fresh bone here. After all the scanning, he did not see that bone. O transplante de pele que os médicos queriam fazer em Abila também não foi necessário. A lesão no seu rosto já tinha quase desaparecido. 4 meses depois do ataque, Abila sente-se melhor. Ele não sente nenhum ódio pelos extremistas que o atacaram. The Bible says that we must, it's a must, as a Christian, you must forgive. I am teaching my child that let him remember, Bible says that let him forgive, because God has forgiven us. We are condemned criminals, that we deserve nothing but to die. But Christ died for our sin. Now he forgives all our sins. He loves us. That's why we must show that love to the people that hate us. Since that day, I pray to God, God, forgive them. God, forgive them. My intention and my prayer is that let them know the truth and let them be safe, not to be condemned. I love them. You love them, really? I love them. I love them. If I have the opportunity to see them, I will hug them and I will pray for them. Well, many people who watch to your story will say, how can you do that? God, because Christ is love. God that I am serving is love. When he is leaving this world, he saying, the command is love each other. Thus, the command we can love each other. Abila tem a certeza de que Deus salvou a sua vida com uma razão especial. A missão da Abila é convencer o mundo inteiro do amor e da fidelidade de Deus. My friends, God is with you. He will not leave you. You can open up to him, accept him in order to inherit the kingdom of God. Brethren, the message of today is that Jesus
love you. Foi um testemunho que eu vi ao vivo, alguns irmãos também da igreja. Foi impressionante vê-lo e ouvir as suas próprias palavras. Quando ele dizia: quando eu despertei e vi que não estava no reino, fiquei zangado com Deus. Foi impressionante ouvir a história deste homem. Um homem muito simples, mas que ama a Deus. E eu acho que é isso, é os compromissos que mudam realmente a nossa vida. É o que transforma a realidade, os sonhos em realidade. E muitos de nós ficamos nos sonhos e nunca passamos a viver verdadeiramente a chamada que Deus tem para nós. E às vezes nós chegamos ao ponto de perceber que os nossos compromissos é que tantas vezes definem a nossa vida e que aquilo que nós somos é uma soma de todos os compromissos que nós vamos fazendo na vida. E é muito simples. Se tu quiseres saber o que é importante para ti, ver como é que tu gastas o teu tempo, onde é que tu pões os teus recursos e o teu dinheiro. Tu descobres quais são os teus compromissos. O que é verdadeiramente importante para ti. Este homem, na sua própria vida, mostrou claramente qual era o seu compromisso como discípulo de Jesus Cristo. E verdadeiramente eu acho que é isso que vai mudar o nosso caráter. Eu espero que hoje, no final da nossa mensagem, tu possas verdadeiramente tomar compromissos na tua vida em alinhares em alguma área da tua vida com o que Deus tem para ti. Porque a palavra de Deus fala que Deus está à espera de pessoas assim. É interessante o que diz Crônicas, diz: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. E não está a falar de pessoas perfeitas, mas está a falar realmente de pessoas que estão comprometidas com Ele, que é o que a outra versão diz. A ideia são pessoas que estão à procura de Deus e que querem buscar a Deus. Ezequiel diz isto de uma forma muito clara, diz: busquei dentre eles um homem que estivesse a tapar o muro, que estivesse na brecha perante mim por esta terra. Deus está à procura de pessoas como eu e tu, que façam uma diferença, que estejam comprometidos com Deus. Pessoas que verdadeiramente estejam a acreditar que o teu compromisso, o meu compromisso, é importante para que coisas possam acontecer. Uma das coisas que nós percebemos é que Deus nunca nos vai forçar para cumprirmos o seu propósito, mas Ele realmente nos convida para fazer isso. E quando tu e eu conseguimos viver os compromissos de Deus para nós, nós vamos conhecer o propósito de Deus para a nossa vida. Como o apóstolo também a Timóteo falou, o apóstolo Paulo a Timóteo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É isso que Deus está à espera de ti e de mim. Homens e mulheres que sabem conhecer a palavra e que vão viver esta palavra na sua vida. E quais são alguns compromissos que eu acho que Deus quer que nós façamos nesta manhã? O primeiro deles foi o que nós ouvimos do Abila. É tu e eu entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Tu e eu damos o controle da nossa vida a Jesus. Isto é fundamental para conhecermos a Deus. Tu e eu fomos colocados aqui na terra para conhecermos este Deus que nos ama. E esta é a primeira coisa. A palavra de Deus diz em Romanos: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, em teu coração crês que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. O Evangelho, ao mesmo tempo que é simples, é bastante profundo. E esta eu acho que é muito simples, verdadeiramente, nós compreendermos esta passagem. Mas certamente só Deus pode fazer isto no teu coração. É tu chegares a um ponto na tua vida em que tu, diz aqui, confessas Jesus em teu coração. Confessas que verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou. Acabámos há pouco tempo de celebrar a Páscoa. Não é? Páscoa, o que é que celebramos? A ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O facto de Ele ter morrido pelos nossos pecados e ter ressuscitado. É por isso que nós hoje estamos aqui. É porque a história de Cristo não terminou na sexta-feira como tantos líderes religiosos que morreram e que estão enterrados. E por isso podemos ver os seus túmulos. Mas o túmulo de Jesus está vazio. Por isso é que nós não podemos ver. Porque Ele está vivo. E isso é o mais importante. Creres que Deus o ressuscitou dos mortos. E depois, diz a palavra de Deus aí, confessares que Ele é o Senhor. O que é que significa Ele ser o Senhor?
significa que Ele é o chefe, o gerente, o patrão, o dono da tua vida e da minha vida. E é por isso que o Evangelho, ao mesmo tempo que é simples, ao mesmo tempo é pedir muito de nós. É tu e eu entregarmos o controle da nossa vida a Deus e dizer, Senhor, tu podes governar em mim, tu podes ser o meu rei. E voluntariamente te entregares a Deus. Este é o maior compromisso que tu podes fazer na tua vida. E quando tu fazes isto, tu percebes que a tua vida muda. Eu fiz isto aos 7, 8 anos de idade, sozinho no meu quarto. Fechei os meus olhos, eu não sabia o que era ser membro de uma igreja, eu não sabia ainda que os meus pais fossem cristãos, eu não sabia muito bem o que é que estava envolvido, mas naquele dia eu fechei os meus olhos e disse, Senhor Jesus, eu sei que tu morreste em meu lugar. Eu te peço para que tu perdoes os meus pecados e sejas o meu Salvador e o meu Senhor. E naquele momento, Cristo tornou-se o Senhor da minha vida. Isso pode acontecer contigo hoje também. Se nunca na tua vida tomaste esta decisão, se tu na tua vida nunca tomaste este compromisso, o compromisso de entregares a tua vida a Jesus. Porque num compromisso há sempre duas coisas, há o custo e há o que é também, o benefício. E quando nós pensamos nisso, no custo e no benefício, e pensas em relação a Jesus Cristo, não é? Qual é o custo de seguir Jesus Cristo? Bem, verdadeiramente, o custo é perderes o controle da tua vida. Eu não quero simplificar as coisas. O custo é tu dizeres, a partir de hoje eu quero que tu governes a minha vida, sejas o meu Senhor. Eu não acredito muito naquela imagem que às vezes as pessoas dão, usando o Apocalipse 3, não é? Diz, coitado de Jesus está lá fora a bater à porta da nossa vida, deixem-me entrar, coitadinho dele. Ele é o Senhor da nossa vida. Nós é que precisamos que Ele entre em nós. Mas seguir Jesus significa entregares a Ele o controle da tua vida. E esse é o custo. Mas o benefício é muito maior. Porquê? Porque o benefício que tu tens, primeiro, tens alguém a governar a tua vida que sabe para onde é que tu vais. Ou seja, Ele não somente conhece o teu presente, mas conhece o teu amanhã. Alguém sabe o que é que vai acontecer amanhã? Não. Nem hoje. Mas Jesus sabe. O benefício que tu tens é que tens alguém que é providente para o dia da manhã. Alguém que verdadeiramente pode cuidar de ti. Alguém que também prometeu que um dia iria preparar lugar para aqueles que o amam. E por isso, este é o maior desafio que tu tens na tua vida. E se nunca o fizeste, hoje é o teu dia da oportunidade. Senhor Jesus, eu abro o meu coração para ti. Eu quero me comprometer para o resto da minha vida para te seguir. Simples, mas difícil. Só para gente corajosa. Gente que quer seguir Jesus Cristo. Às vezes pensamos que ser cristão é para gente fraca. Eu acho que não. Ser cristão é para gente forte. É para gente que percebe que verdadeiramente há um preço a pagar para seguir Jesus Cristo. E eu te quero desafiar a tomar este compromisso. É o maior compromisso que tu podes fazer na tua vida. É verdadeiramente estás perante este desafio e dizer, Senhor Jesus, sê o dono da minha vida. Sê o meu chefe. Sê o meu dono. Sê aquele que vai dirigir a minha vida. Eu nunca me arrependi de ter pedido isto a Jesus. Arrependi-me das vezes em que tomei o controle na minha mão e em que fiz as minhas decisões à minha maneira e fiquei com os resultados daquilo que eu escolhi. E tantas vezes tu e eu levamos a este ponto também na nossa vida. Tomamos mais decisões e depois achamos que Deus é o culpado de tudo. Quando nós tomamos esta decisão de tornar Jesus o Senhor da nossa vida, verdadeiramente o nosso Deus, isto é o alicerce, é a base para a qual tu estás a edificar a tua casa. E um outro compromisso que eu quero falar é a importância de seres membro de uma comunidade, de uma igreja. Seres parte de uma família. Porque hoje, cada vez mais, fala-se de movimentos chamados, no Brasil, os engrejados, não é? No Brasil também se faz todas as palavras, não é? Não sei se essa palavra existe, mas a partir de agora existiu, não é? Os sem igreja. E parece que é um movimento que cada vez cresce mais,
Não sei para onde é que vai, nem de onde é que vem, mas de qualquer das maneiras sei uma coisa, é que verdadeiramente eles falham dos grandes propósitos de Deus para nós. Romanos 8 diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Podes fechar, está muito vento. Está bem? Sim? Ok. Somos filhos de Deus, somos também herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, Deus não espera que tu e eu passamos uma vida sozinhos na nossa vida. É a importância de uma igreja local, é uma comunidade de fé onde tu podes contribuir e fazer que outros também contribuam para a tua vida. É algo muito importante que nós percebemos que acontece. Sermos parte de uma igreja é dar-nos verdadeiramente sermos parte de uma família. E isso é muito importante. Porquê? Porque todos nós precisamos de uma família espiritual. Assim como uma criança sem uma família é uma órfã, também um cristão sem uma família de igreja é um órfão espiritual. Eu não acredito que ninguém que ama verdadeiramente a Deus consiga sobreviver espiritualmente e crescer na sua fé sem uma igreja local. É impossível. Sabem porquê? Por várias razões, mas uma delas é que a Bíblia fala por 40 vezes que nós tínhamos uma relação uns com os outros. Por exemplo, edificai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, encorajai-vos uns aos outros, somos membros uns dos outros. Como é que nós podemos fazer isso se não somos parte de uma igreja? Como é que uns aos outros acontece? Não acontece. Há pessoas que criam uma ilusão na sua mente. Então é muito importante tu tomares uma decisão de seres parte de uma família, de uma igreja. Seres parte de uma igreja local onde tu vais verdadeiramente poder contribuir e onde tu vais poder receber. Romanos capítulo 12 diz, e assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Ou seja, a importância de que tu és parte de uma família onde tu tens algo a contribuir. Onde tu tens algo a dar e a receber. E se não és parte de uma igreja local, então decide tornar-te parte. Se a nossa igreja não encaixa na tua visão de igreja, busca uma outra. Há várias, não há muitas, mas há várias. Infelizmente em Portugal não há muito para escolher, mas pronto, há algumas. Procura um lugar onde tu vais te sentir bem, onde te vais sentir encorajado, desafiado à tua fé. Deixa de ser um espectador e passa a ser um participante. Deixa de ser um consumidor e passa a ser um contribuinte. Deixa de ser um frequentador e passa a ser um membro. Faz um pouco lembrar como nós costumamos dizer na nossa classe de membresia. Às vezes pessoas que se queixam, não é? Que não vão à igreja, mas depois queixam-se que ninguém as visita. Quem é que as vai visitar, não é? E eu acho que esse é o grande desafio que nós temos na nossa vida, não é? Se calhar tu já tomaste esta decisão, seres parte de uma igreja local. Eu te quero dar os parabéns por isso, porque é importante. Às vezes nós ficamos sempre ao lado de fora, não é? Eu sinto isso com algumas pessoas quando eles falam da minha igreja, como se eles não fossem desta igreja. Não é? Eu sinto-me um bocado assim a pensar, se calhar aquela pessoa realmente não é ainda na nossa igreja. Porque não se sentem parte deste corpo. E claro que nós procuramos para também promover isto, é a importância não somente dos cultos que temos ao domingo ou dos diferentes ministérios que teremos durante a semana, é sermos parte de um pequeno grupo onde nós podemos contribuir e cuidar melhor uns dos outros. A parte dos pequenos grupos é uma das melhores oportunidades de nós percebermos o que é uma família. Porque uma família é importante haver relacionamentos. Isso acontece mais em pequenos grupos. Então, se tu fazes parte de um pequeno grupo, deixa-me dar-te os parabéns. Se não fazes, eu te quero encorajar a continuar à procura de um, porque isso é muito importante. Uma das coisas que nós também percebemos na nossa caminhada com Deus, o compromisso de sermos discípulos de Jesus. Jesus nos deixou este desafio muito grande para todos nós. Maturidade espiritual é tu e eu sermos semelhantes a Jesus. Já alguém te acusou de ser cristão? Por que não? Bem, se calhar o teu cristianismo não é tão bom assim. Eu lembro quando estava no serviço militar, o apelido que me deram foi Isaías. Como alguns sabem, eu fiz o curso de comandos
E parte dos meus problemas começaram logo no primeiro dia, na primeira pergunta que me fizeram, que foi esta: tu és voluntário? E eu disse, não. E o homem insistiu comigo e disse assim, olha, é melhor tu dizeres que és voluntário, porque se fores voluntário, as coisas podem decorrer melhor aqui. E assim, mas eu não sou voluntário, não vou mentir. Ai, não vais mentir? Então pronto, deixa ver. Bem, os dias foram passando no meu pelotão. O meu alferes descobriu que eu era evangélico, que era cristão. E o meu alferes era um daqueles desengrejados. Havia sido de uma igreja em Lisboa que eu até conhecia muito bem, por acaso. Uma igreja que temos lá muitos amigos. E tinha deixado a igreja, entretanto sabia mais ou menos o perfil do que era um crente, um suposto crente. Não é? E lembro-me várias noites em que nós éramos confrontados com algumas perguntas no pelotão de 25 pessoas e o alferes olhava para mim nos olhos e dizia assim, Santos, como é que é? Afinal, o que é que aconteceu? E sabe o que acontecia? É que depois havia uma esfrega jeitosa. Os nossos comandos já tinham o prazer de darem algumas esfregas. E às vezes o resto do meu pelotão não ficava muito feliz por ter o Isaías no grupo deles. Ser cristão às vezes tem um preço a pagar. Lembro-me quando estava no serviço também ali em Aveiro, alguns desafios que eu tive. Deus quer que tu sejas como Jesus. Maturidade espiritual acontece. Não é com o tempo. Acontece com o teu compromisso de seres o que Cristo quer que tu sejas. Uma coisa é velhice. Há muita gente velha na igreja. Isso vem com os anos somente. Ficas sentado na cadeira da igreja, deixas os anos passar e tornas-te um velho em Cristo. Mas uma pessoa madura em Cristo é uma pessoa que está verdadeiramente a assumir a sua responsabilidade de ser como Jesus Cristo. E essa é algo que acontece, não é uma coisa que acontece com um DVD, com uma oração, não é como uma receita espiritual que tu tomas num dia e no dia seguinte és maduro em Cristo. Esquece. Tu vais ter muitos desafios na vida cristã. E parte das coisas que nos vão ajudar em sermos verdadeiros discípulos de Jesus é a palavra de Deus. É tu criares hábitos de leres a palavra. Vejam o salmista o que é que ele diz. Oh, quanto eu amo a tua lei. É a minha meditação em todo o dia. O salmista sabia a importância de guardar a palavra de Deus e verdadeiramente deixá-la que ela penetrasse em seu coração. No livro de Josué, quando Josué estava a entrar na terra prometida, é muito claro as palavras. Tão somente esforce-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que Moisés te ordenou. E dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. A importância de guardares a palavra de Deus na tua vida, na tua comunhão com o Senhor. De guardares momentos importantes. Porquê? Porque verdadeiramente colocares a Bíblia na mesa de café não vai fazer nada. Na tua cabeceira também não. Debaixo do travesseiro também não vai acontecer. Não vai haver osmose espiritual. Não vai passar através do travesseiro para a tua cabeça. Talvez durmas um pouco melhor ou pior, não sei, se gostas de coisas duras para a cabeça. Mas o que acontece é que tu, ao ler a palavra, ao viveres a palavra, é assim que tu vais crescer. É aí que Deus traz desafios para a tua vida. Eu esta semana estava a passar um momento não muito bom e de repente vou ler a palavra e a palavra naquele dia saltou nos meus olhos. E verdadeiramente me alegrou imenso. Senti mesmo que era o Senhor a falar comigo. E ela diz assim, vou só compartilhar convosco o que Deus falou comigo naquele dia. Diz assim, o Senhor é Deus e Ele é a nossa luz. Isto foi para mim, foi uma luz na minha vida. Deus é a nossa luz e Ele é Deus. Então tu podes ter a orientação de Deus para a tua vida sempre que o buscas. E se tu queres crescer para ser Jesus, como Jesus Cristo, então isto vai acontecer quando tu lês e praticas a palavra. E eu quero te desafiar a te comprometeres em ler a palavra. É um desafio, gente. Vocês podem dizer, quando eu tiver tempo eu vou ler, esqueçam. Não é? Já ficaram doentes e não tiveram tempo para ler? Às vezes eu já fiz essa coisa com Deus, não é? Assim, quando eu tiver mais tempo. E de repente Deus dá-me um problema nas minhas costas, por exemplo, fico de cama, não é?
E naquela altura eu posso ter tempo, não tenho disposição, não tenho motivação, não tenho nada. E não leio. Porque a questão é um compromisso, é algo que tu tomas uma decisão na tua vida. E se tu queres crescer na tua fé, tu tens de crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se achamos que a resposta de Deus para nós está aqui, por que é que nós gastamos tão pouco tempo aqui e tanto tempo com aquilo que nós achamos que não tem resposta? Há qualquer coisa errada na nossa mente, não é? Alguém acredita que a solução para o mundo de hoje está na televisão, em termos mais canais televisivos? Não. Bem, não vou aqui aos políticos, agora vou ficar preocupado. Alguém acredita que a solução está na política? Bem, dificilmente, não é? O problema está no coração humano. E só Deus pode mudar o nosso coração. Só esta palavra pode mudar o teu coração. E por isso nós temos de nos comprometer a ler e a meditar nela. Um outro compromisso que eu acho que nós precisamos de perceber é seres um ministro da sua graça. O que é ministro? A palavra ministro, pronto, eu sei que já estão a ouvir os ministros, não é? Mas a palavra ministro é precisamente o contrário do que vocês pensam que é um ministro. Porque a palavra ministro significa um servo. Então, quando a palavra de Deus fala que todos nós temos um ministério, ou todos nós somos ministros, está a falar que tu e eu temos sempre algo para contribuir. Tu e eu temos algo a dar para que o trabalho que nós fazemos aqui como igreja possa acontecer. Por exemplo, pegando num pequeno ministério que nós temos aqui na igreja, que é o curso de casais, e viveram felizes para sempre. Naquele ministério existem várias coisas que é preciso. O que é preciso? Existem pessoas que ensinem, que são eles. Existem pessoas que vão para a cozinha fazer o pequeno almoço maravilhoso que nós temos. Não posso revelar muitas coisas. O pequeno almoço maravilhoso que nós temos, mas eu não digo mais nada. Não é? E por isso precisa de gente a trabalhar lá. E eu vejo lá uns 3 ou 4. Não é? É assim, Susana? Ok, mais ou menos 3 ou 4 que estão para lá trabalhar. E depois existem pessoas que vão ter que arrumar a sala novamente. Existem pessoas que estão a orar por este ministério. E tu podes orar. Onde estás, não tens que estar aqui. Não tem que ser aqui na igreja para orar. Não tem que ser aqui, não. Então pode ser na tua casa até. E também há pessoas que estão verdadeiramente a ajudar a que tudo isto aconteça. Ou seja, há muita coisa a acontecer e tu podes usar os dons e os talentos que Deus te dá para servires a Deus, para fazeres algo para bem do reino de Deus e daquilo que Deus quer fazer aqui na terra. E uma das coisas que é um ministério que usa este perfil que eu acho interessante, como é que nós podemos descobrir, uma das formas é através da tua maneira de ser. Poder descobrir como é que Deus te quer usar. Há pessoas que gostam mais de falar, há outras que nem por isso. Há pessoas que se calhar nem devem pregar na igreja, não é? Há outras que sim. Eu lembro quando eu comecei a ter aulas sobre pregação lá na escola bíblica, não é? O meu modelo era um grande homem de Deus, o meu pastor, Russell. O Russell era um homem de Deus assim, cá de cima mesmo. Mas o Russell tinha uma coisa, gente, vocês tinham que estar acordados para ouvir o que ele estava a falar. Porque o Russell falava sempre o mesmo tom de voz, sempre assim. E depois o Russell era muito profundo. Então, verdadeiramente, ele estava muito pouco preocupado com as ilustrações e com muitas outras coisas, ou mudar o volume de voz e tudo isso. Não, as pessoas começavam a dormia até ao final. Mas o Russell era um homem que quem queria aprender, aprendia muito com ele. Muito com ele. E eu tive que aprender algumas coisas, não é? Na escola bíblica, tive que aprender a mudar algumas coisas na minha vida, não é? Uma das coisas que Deus também às vezes faz através da tua própria história pessoal. Ele vai te ajudar a descobrir o que é que Ele põe no teu coração como uma paixão. Ele dá-te habilidades, capacidades, oportunidades, dá-te dons espirituais que são coisas distintas de habilidades. Porque é algo espiritual que Deus te entrega a ti para tu servires a Deus e a comunidade. E Deus também te dá um coração que vai sentir coisas, que vai desejar fazer coisas. Não é? Há coisas que eu não consigo me desligar porque o meu coração não me deixa, não é? Uma delas é a obra social que nós temos aqui na igreja, não é? Porque é algo que Deus pôs no meu coração, o dom de misericórdia. Isso é um problema muito grande. Quem tem dom de misericórdia sabe que tem problemas.
Mas pronto, o Senhor me fez assim, eu louvo ao Senhor por isso. E 1 Pedro diz: cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, se tu queres ser como Jesus, tu tens que viver como Ele viveu. Tu tens que servir como Ele serviu. Em Mateus capítulo 20 diz claramente, não é? Ele diz assim, que a tua atitude deve ser como a minha, porque o Messias não veio para ser servido, mas para servir. Então, se tu queres ser como Jesus, uma das coisas que tu tens que aprender é servir com os teus dons, com as tuas capacidades, com o que Ele te entrega a ti. Encontrares um ministério onde tu podes fazer uma diferença na igreja. E tu podes fazer. Na nossa igreja há sempre ministérios por ocupar. Por isso, tu vens falar comigo depois do culto e me dizes: ó pastor, eu gostava de servir ali, eu prometo-te, vamos encontrar lugar para ti. E vamos procurar ajudar-te verdadeiramente a encaixar-te no lugar de Deus. Eu lembro quando eu era miúdo, uma das coisas que eu fazia com a minha mãe era ir à igreja limpá-la. Claro que a nossa igreja não era do tamanho desta, não é? Era uma pequena sala. Mas lembro-me daqueles momentos que eu ia com a minha mãe, com os meus 7, 8, 9 anos, não me lembro muito bem da idade. Mas sei que foi importante para mim. A minha mãe educou-nos nesta visão de serviço. E eu acho que parte da grande importância de servir é que nós aprendemos que a melhor coisa é dar do que receber. E quando nós servimos, verdadeiramente, Deus nos vai servir de outra forma e o nosso coração vai ficar cheio. E é importante fazer isto no contexto também da igreja local, não somente no mundo. Porquê? Porque no contexto da igreja local, nós não somente servimos para o imediato, nós servimos para a eternidade. Porque o nosso propósito é partilhar a mensagem da fé com as pessoas. Qualquer pessoa que chega aqui, das 30 famílias que nós ajudamos todos os meses, sabe que nós oramos por ela e recebe orações por ela e ouve a mensagem. E de tempos a tempos é mais ou menos forçada a ficar a ouvir a mensagem de Deus. Porque é parte da nossa missão, não é somente alimentar, mas é verdadeiramente ajudar as pessoas a conhecerem a Deus. E o último grande desafio que Deus tem para ti e para mim, o último compromisso que Ele te espera de ti e de mim, é que nós sejamos mensageiros do seu amor. Segundo aos Coríntios diz que Deus estava em Cristo reconciliado consigo mesmo o mundo e pôs em nós a palavra de reconciliação, de forma que nós somos embaixadores de Cristo. O que quer dizer embaixador? Alguém é embaixador aqui? De Cristo, ok. Senão eu ia perguntar onde é que estava o dízimo dela, não é? Mas estou a brincar agora. Porque embaixador de Cristo significa que tu representas Cristo onde quer que tu vás. Tu és o Cristo mais presente das pessoas. Não é? Aquela imagem, nunca me esqueço, aquele episódio de uma igreja eu acho que foi em Berlim ou em Frankfurt, não sei bem. O Matias se calhar conhece até a igreja e a imagem. Na altura em que houve os bombardeamentos, aquela imagem de Cristo ficou sem braços. E pensaram o que é que haveriam de fazer com aquela imagem. Se iriam recompô-la e fazer os braços dela, ou pôr uma nova imagem. E debaixo daquela imagem deixaram-la assim e disseram assim: nós somos os braços de Cristo. E é verdade. Tu e eu somos os embaixadores de Cristo aqui na terra. A palavra até diz, vai mais longe, dizendo que nós somos o corpo de Cristo. O que significa que nós devemos mostrar o Cristo presente das pessoas. Ou seja, tu és verdadeiramente o Cristo que tantas vezes é a única Bíblia que muita gente irá ler. É através de ti e de mim que pessoas poderão vir a conhecer a Deus. E não simplesmente dizer que aquela pessoa parece um bocado estranha. Porque às vezes os evangélicos são um bocado estranhos. Mas não é por isso que eu quero falar. Deus quer usar a tua vida e as tuas palavras também. Porque a mensagem também tem palavras. As palavras são simples. Cristo morreu, ressuscitou, está vivo. E para tu e eu que podemos conhecer, só temos que confessar os nossos pecados e nos voltarmos para Ele. Mensagem é simples. Não podes dizer que tens que fazer um curso de teologia. Não é que não possas fazer, podes fazê-lo, mas não é por isso. Mas a mensagem é muito simples. E deves aproveitar as oportunidades. Daqui a 2 semanas ou 3 semanas vamos ter a nossa conferência missionária.
Se não leem tudo, não há problema. Só quero que leiam o principal, que é até aos confins da terra. Que é tu e eu somos chamados a fazer esta mensagem. Daqui a 3 semanas, vamos ter a nossa conferência missionária. A conferência missionária não é para os missionários. Estás a ouvir? A conferência missionária não é para os missionários. A conferência missionária é para quem? Para a igreja. Quem é a igreja? Quem é a igreja aqui? Ok, então é para ti a conferência. Porquê? Porque parte do nosso projeto como igreja local, além de apoiarmos várias famílias missionárias em Portugal, estamos a apoiar um missionário que está em Moimenta da Beira a plantar uma igreja da Assembleia de Deus. Estamos a apoiar um outro missionário que está em Vieira do Minho a plantar uma igreja Betel, que é um movimento que há ali em Braga. Estamos a apoiar um missionário que está com o M a plantar uma igreja em Fátima. Estamos a apoiar o ministério da Rosário de Valarim. Diz, querida? É isso que eu falei. O outro? Não, o outro oramos por ele só, mas não estamos a apoiar financeiramente. Eu estou a falar de dinheiro. Porque eu quando falo de apoio, falo sempre de dinheiro, não é? Eu sou um bocadinho materialista nestes campos. Isto de apoiar em oração é muito importante e acredito mais nisso até do que dinheiro, mas apoiar com dinheiro, e onde está o vosso dinheiro, aí está o vosso coração. Não está assim, mas é o que a Bíblia mais ou menos diz, não é? Porque é isso mesmo. Então é importante estarmos aqui, vamos ouvir testemunhos incríveis de gente que está a tomar passos de fé. Vamos ter connosco um rapaz, um casal de 30 e poucos anos, que vem da França, desculpem a expressão, malucos mesmo. Gente que, ele era profissional de rugby, em África do Sul, mudou-se para a França, e Deus lhe deu um desafio para vir viver em Portugal, comprar uma quinta, e criar um espaço para que missionários e pastores tenham um lugar de descanso e apoiar igrejas locais. Em Trancoso. Isso não é gente maluca? Gente que ama a Deus, gente que leva a mensagem a sério. E vamos ouvir o testemunho dele. Então eu encorajo-vos a estarem presentes. Porquê? Porque a palavra de Deus nos dizia, é interessante, quando havia uma conversa escatológica acerca de quando é que Cristo havia de vir, porque os discípulos diziam, então Jesus, tu vais para o céu e quando é que voltas? E ele o que é que disse? Não vos compete a vós saber o dia, as estações. Ou seja, não vos preocupeis muito com essas escatologias, essas preocupações, se o anticristo vai ter 2 chifres, ou 1 chifre, ou 7 chifres, não é? E pronto, quer dizer, há muita gente muito preocupada com isso, mas logo Jesus diz, mas recebereis poder para serem minhas testemunhas. É isso que Deus quer que tu sejas e eu. Porquê? Porque a palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 24, versículo 14, que quando o Evangelho for pregado até ao último povo, aí Cristo haverá de vir. Por isso, se queres antecipar a vinda de Jesus, prega o Evangelho. Envolve-te no Evangelho. Nós vamos ter 2 projetos missionários ou 3 este ano. Na próxima semana vamos falar sobre isso. Para abençoar os nossos irmãos que estão em outros países, para participar financeiramente com o que Deus está a fazer lá. Porque nós acreditamos que quando o Evangelho chegar até ao último povo, Cristo haverá de vir. E nós como igreja local, nesta pequena cidade, nesta pequena comunidade, podemos fazer uma diferença mundial. Eu acredito que podemos fazer. E por isso é que eu acho interessante esta palavra de Pedro, diz, santificai a Cristo em vossos corações. Eu te quero desafiar. E estes são 5 compromissos que Deus tem para nós realizarmos. Eu vou repeti-los, mas eu te vou perguntar, com o que é que tu estás comprometido hoje? O que é que realmente é o compromisso da tua vida? Eu sei que todos nós temos coisas importantes que não podemos deixar. Por exemplo, se o nosso filho está a cheirar mal porque fez cocô na fralda, é bom que mudemos. Não é? O nosso compromisso é mudar a fralda. Eu sei que há compromisso para nós ganharmos a nossa vida e termos o sustento para cada dia, e Deus sabe tudo isso, de ti e de mim. Mas espiritualmente, qual é o teu compromisso com Deus? São 5 grandes desafios, não é? Comprometidos para sermos filhos, membros, discípulos, servos e testemunhas. Deus está à espera de gente que se comprometa. Eu espero que
Uma das coisas que me fez vir para aqui, juntar-me ao Clark e Yvonne, 22 anos atrás, a mim e a minha família, foi criarmos uma comunidade de discípulos que quisessem fazer uma diferença neste mundo. Eu não estou à espera de que sejamos muitos. Acho que podemos ser muitos mais. Mas eu estou à espera que sejamos mais comprometidos. Começando comigo. Mais comprometidos por causa do reino de Deus, por causa do Rei do reino. Mais comprometidos porque Deus, Jesus Cristo, me amou tanto que deu a sua vida por mim. Quanto é que eu estou disposto a dar por Ele? Esta foi a grande pergunta de um homem chamado Charles Studd, que deixou a Inglaterra para ir viver e morrer em África. Deixou uma família nobre, riquíssima, da qual ele fazia parte. Um homem que não tinha nada que lhe faltasse para morrer no coração de África, com o desejo de criar um cinturão de resistência no meio da África, que impedisse que o islamismo descesse e tomasse conta de África. Essa foi a grande motivação de Charles Studd. E uma das suas frases que eu acho mais significativas é esta mesmo: se Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício é grande demais que eu possa fazer por Ele. Olhando para a sua cruz hoje, e vamos terminar, nós podemos ver o seu amor. E se Ele hoje pudesse falar para ti e para mim, talvez Ele nos perguntasse: e tu, quanto é que tu me amas? Quanto é que tu me amas? Até onde é que estás comprometido comigo? A última música que nós trouxemos hoje é um desafio para nós seguirmos Jesus Cristo. Trago o louvor para vir à frente. E vamos terminá-la como a nossa oração. E eu te quero encorajar a, se quiseres, canta, se não quiseres, não cantes. Sim, tu és tudo para mim. E eu te quero encorajar, se quiseres, canta, se não quiseres, não canta. Mas esta seja a tua oração e a minha oração nesta manhã. Então vamos ficar em pé, quem quiser, e vamos fazer desta nossa oração.